noite. Então, eu trouxe dois casos para a gente discutir hoje sobre trombose aguda na recanalização de femoral e recuperação fibrinolítica. Bom, então, o primeiro caso, um paciente do sexo masculino, RSN, branco, de 61 anos, aposentado, natural do Rio de Janeiro. Foi admitido em 29 de fevereiro desse ano, queixando-se de dor em repouso e edema no membro inferior direito aproximadamente 2 meses. Um Fontaine 3, Rutherford 2, classe 4. Na história patológica pregressa, paciente diabético, ex-tabagista, de 142 maços ano, tendo parado há 5 anos, portador de SAD pulmão inoperável, sendo tratado previamente com quimio-radioterapia em acompanhamento no INCA. No exame vascular, o paciente apresentava ausência de lesão trófica no membro inferior direito, palidez e frialdade plantar e apenas pulso femoral. O membro inferior esquerdo é eutrófico, com pulso femoral hipoplite 2 cruzes em 2, e ausência de pulso tibial posterior e pedioso, o abdômen sem alterações. No Doppler arterial, ele apresentava uma estenose de 70% a 99% da artéria hipoplítea direita, artéria tibial posterior direita com fluxo monofásico e tibial anterior direita também sem fluxo, e uma dorsal do pé com fluxo monofásico. Então, na angiografia pré-operatória, foi realizada uma punção anterógrada da artéria femoral comum direita, com um implante de uma bainha 5 frentes. No território aorto-ilíaco não tinha nenhuma alteração, e a partir da metade aqui da femoral superficial distalmente já apresentavam algumas estenoses, com menos de 30% de estenose. E no território femoropoplíteo havia aqui uma lesão estenótica importante, aproximadamente 70%, com uma imagem de dissecção da placa, e uma oclusão da poplítea suprapatelar, com uma reaptação da poplítea retropatelar. Distalmente, ele apresentava as artérias pérvias, a tibial anterior e a tibial posterior, com uma dorsal do pé que não dá para ver muito bem aqui. Então, esse paciente foi classificado como um TASC B. E diante do quadro clínico do paciente, da classificação do TASC, nós optamos por realizar, então, uma angioplastia da artéria femoral superficial e poplítea suprapatelar, por uma punção retrógrada da artéria femoral esquerda, e utilizamos um catéter balão 540. Então, esse é o resultado da angiografia de controle depois do procedimento, com uma boa recanalização do território femoropoplíteo e as artérias distais mantidas como previamente antes da cirurgia. O paciente saiu de sala com pulso poplíteo, 2 cruzes em 2, o membro aquecido, sem nenhuma complicação. Mas, na evolução do pós-operatório imediato, na retirada da bainha, o paciente começou a referir dor intensa no membro inferior direito, com frialdade e palidez e ausência do pulso poplíteo presente momentos antes. Nós decidimos, então, realizar uma angiografia diagnóstica e nos deparamos com uma oclusão na artéria femoral, na transição da poplítea, aqui no anel de Hunter. Então, frente a esse quadro, nós optamos por realizar uma nova angioplastia com balão 540, implantar um stent autoexpansivo, o Astron Pulsar 660, e na angiografia de controle, aqui é a recanalização, de novo, da artéria femoral, o stent. E na arteriografia de controle, aqui um pouco mais distal, a gente observou a presença de trombos nas artérias tibiais. Então, nós decidimos, nesse momento, iniciar uma terapia trombolítica intraarterial para esse paciente, com Actilise, o RTPA. Realizamos uma dose de ataque em bolos, de 25 mg em 300 ml de soro, numa infusão de 10 ml a cada 4 minutos. Na angiografia de controle, ainda permaneciam imagens sugestivas de trombos na artéria tibial anterior e no tronco tibiofibular. Porém, as artérias fibulares tibial posterior já encontravam-se pérvias até aproximadamente o terço distal da perna. Esse paciente, então, seguiu para uma internação na unidade fechada e todos os cuidados relativos a uma terapia trombolítica foram estabelecidos. Uma heparinização plena em bomba infusora, com controle do PTT de 2 a 2,5 vezes controle. O Actilise, 25 mg em 500 de fisiológico em bomba infusora nas 24 horas seguintes, foi realizado pela bainha da femoral direita. E dosagem seriada de fibrinogênio, hematócrito e coagulograma a cada 6 horas. Lembrando que o nível do fibrinogênio em nenhum momento caiu abaixo de 100 mg por decilitro e uma vigilância rigorosa de possível sangramento. Então, após 18 horas de terapia trombolítica, a gente conseguiu observar uma tibial anterior e tibial posterior ainda parcialmente recanalizados, com presença de trombos. E em 44 horas de terapia trombolítica, a tibial anterior e a pediase completamente recanalizadas, e a tibial posterior com a formação do arco plantar. Um bom resultado. Nesse momento, o paciente apresentava pulso pedioso, 2 cruzes em 2, e pulso poplíteo, femoral. Momentos antes dessa angiografia, o paciente apresentou 2 complicações durante a terapia trombolítica.
Ele fez um sangramento espontâneo do sítio de punção da femoral esquerda e ele apresentou a formação de um hematoma expansivo na coxa direita, espontâneo. E nós imediatamente, então, suspendemos o Actilise, a heparina, começamos o crioprecipitado, plasma, fizemos compressão manual tanto do sítio de punção à esquerda quanto do hematoma. Houve uma boa resolução do quadro do sangramento do hematoma, não houve nenhuma complicação em relação a isso. E logo depois realizamos a arteriografia e vimos que as artérias estavam recanalizadas. Então, esse paciente recebeu alta para a enfermaria no 3º dia de pós-operatório, fazendo uso de clopidogrel 75 mg dia e aspirina 200 mg dia. E no 6º dia de pós-operatório recebeu alta hospitalar. Bom, segundo caso, paciente DB de 72 anos, do sexo masculino aposentado, com queixa de claudicação ao mês e gangrena do 5º pododáctilo esquerdo, um Fontaine 4, Rutherford 3, classe 5. Ele é um paciente diabético, hipertenso, tabagista, renal crônico, estágio 4, ainda não estava em terapia dialítica, né? No exame vascular, o paciente apresentava no membro inferior direito pulso femoral, hipoplite, 2 cruzes, e ausência dos pulsos distais. No membro inferior esquerdo, a gangrena seca de 5º pododáctilo e apenas pulso femoral. Abdômen sem alterações. No ecocardiograma, ele apresentava uma disfunção sistólica global moderada, um déficit de relaxamento de VEA e uma fração de ejeção de 37%. O risco cirúrgico, então, foi classificado pela cardiologia como ASA 3 e Goldman 2. Esse paciente foi acompanhado em toda a sua internação do serviço de nefrologia do nosso hospital. Antes da realização da angiografia, nós realizamos todas as orientações da nefrologia em relação à proteção renal, com hidratação, bicarbonato, fluimucil. E foi feita, então, a punção anterógrada da artéria femoral esquerda. No território aortilíaco também não havia nenhuma lesão importante. E na femoral superficial e a profunda, com várias lesões estenóticas importantes, segmentares, consecutivas, aproximadamente com 90% de estenose, seguida de uma oclusão na transição femoropoplítea, com reaptação na poplítea suprapatelar e uma estenose de aproximadamente 70% na poplítea retropatelar, que não está bem visualizada aqui. Nas artérias distais, ele apresentava uma artéria fibular e uma artéria tibial posterior com uma formação incompleta do arco plantar. Então, esse paciente, de acordo com o TASC, foi classificado como um TASC C. Então, mediante o quadro clínico do paciente, seu risco cirúrgico, a baixa fração de ejeção e ao TASC, nós optamos por realizar também uma conduta endovascular, com angioplastia da artéria poplítea retropatelar esquerda e recanalização da artéria femoral superficial esquerda. Nós realizamos uma punção retrógrada da femoral direita e realizamos a angioplastia da poplítea com balão 540 e da femoral superficial em quase toda a sua extensão com um balão 680. Após a angioplastia da femoral, nós observamos um resultado ruim da angioplastia, com uma dissecção extensa de várias placas da femoral. E aí, então, não sobrou outra opção a não ser, a gente colocou 5 stents nessa femoral, 2 Astron pulsar de 760, um Astron de 760, um Smart Control de 760 e mais um Astron pulsar de 780. E aqui o resultado, aqui a angioplastia da poplítea, os stents na femoral e a boa recanalização da femoral. E nessa angiografia perioperatória, infelizmente, nós também vimos uma oclusão da poplítea retropatelar abaixo da área onde ela tinha sido angioplastada previamente, sem reabtação nenhuma distal. E, mais uma vez, iniciamos a terapia trombolítica intraarterial. Essa imagem mostra o posicionamento do catéter durante a infusão do trombolítico, na mesma dose de ataque do Actilise. E na angiografia de controle, logo após a dose de ataque, a gente observa uma recanalização da poplítea infrapatelar, do tronco tibiofibular e da tibial posterior, chegando quase aqui no terço distal da perna. Esse paciente novamente foi encaminhado a uma unidade fechada, seguiu-se novamente todas as técnicas da terapia trombolítica. E, após 12 horas de terapia trombolítica, nós observamos a artéria tibial posterior já recanalizada e a artéria fibular ainda com várias imagens sugestivas de trombo. E, após 44 horas, então, uma boa recanalização da fibular, da tibial posterior, com a formação incompleta do arco plantar, exatamente como na arteriografia prévia à cirurgia. Bom, esse paciente, depois de 24 horas de cessadas a terapia trombolítica, não teve nenhum tipo de complicação, de tipo sangramento, nada disso. Ele permaneceu assintomático, com boa temperatura e perfusão no membro inferior direito, pulso... não tinha pulso poplite. E a ausência do pulso poplite.
Nós, então, realizamos o ecocolor Doppler e vimos que, então, havia ausência do fluxo femoral superficial a partir de sua origem, com fluxo monofásico na poplite retropatelar. Então, nesse momento, discutiu-se se realizaríamos uma nova terapia trombolítica ou se submeteríamos o paciente a uma tromboembolectomia por catéter de Fogart. Mas, então, decidimos realizar uma nova terapia trombolítica, dos mesmos padrões como anteriormente, fizemos a dose de ataque, mantivemos no CTI, e realizamos 2 arteriografias, uma com 12 horas depois da segunda terapia, uma com 24 horas após. E não observamos nenhum tipo de recanalização da artéria femoral, apenas a artéria poplítea retropatelar, não houve nenhuma melhora. E então, então, nós, nesse momento, decidimos suspender a terapia trombolítica e a heparinização e submetemos o paciente a uma tromboembolectomia de membro inferior direito com catéter de Fogart, com acesso infrapatelar. Houve saída de grande quantidade de trombos da femoral superficial e não havia trombos distais. Essas imagens são as imagens do perioperatório, a recanalização da femoral, da poplítea e as artérias distais que continuavam pérvias. Esse paciente obteve alta para a enfermaria no 5º dia de pós-operatório da tromboembolectomia aberta, né, e usando clopidogrel 75 mg e AS 200 mg dia. No 10º dia de pós-operatório, recebeu alta hospitalar. Então, as conclusões: o tratamento endovascular nos casos de oclusão segmentar do território femoropoplíteo é factível. A terapia endovascular apresenta menor morbimortalidade para pacientes com elevado risco cirúrgico e baixa fração de injeção cardíaca, como no caso 2. O insucesso técnico primário do tratamento endovascular no território femoropoplíteo pode ser catastrófico quando evolui para oclusão arterial aguda, seja ela por trombose ou embolia. A terapia fibrinolítica adjuvante pode ser resolutiva nesses casos de oclusão arterial aguda, pós-procedimento endovascular, né? E, uma vez iniciado o tratamento pela via endovascular, deve-se tentar resolver as complicações pela mesma técnica, lembrando-se que a gente sempre tem que jogar com todas as armas, sejam novas ou as convencionais. Obrigada.